O Congresso Juvep 2021 acontecerá nos dias 1 a 3 de abril, com o tema Avivamento em Missões. Realizado anualmente no feriado da Semana de Páscoa, esse ano o evento será totalmente online. A programação contará com as participações de Bárbara Burns, Durvalina Bezerra, Hernandes Dias Lopes, Ronaldo Lidório e do angolano Santareno Miranda. A abertura será na quinta-feira, dia 1º de abril, às 19h30. Inscrição gratuita no site do evento. Acesse congressojuvep.com.br. Não perca a oportunidade. Participe. Vamos juntos buscar em Deus avivamento para as nossas vidas nesses dias tão difíceis e também um maior comprometimento com missões. Apoio Cartório Carlos Ulisses, Água Rabelo, Vitigold, Tela 7 e Rede Master 104,5 FM. Realização Missão Juvep. Apoio institucional APEP, Vinac e Como Ouvirão. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Senhor, em ti eu me alegrarei. Olá, meus amados irmãos e irmãs, graça, paz e saúde a todos vocês. É sempre uma alegria que se renova quando nós nos encontramos, nos reencontramos para esse momento de reflexão, para esse momento de comunhão virtual, onde a Igreja do Senhor, a Igreja espiritual, se reúne para louvar, para engrandecer o nome daquele que é santo, santo, santo.
daquele que é bom, que é misericordioso, que é cheio de graça e de bondade. Mais uma vez estamos reunidos aqui nesse canal, na Vide TV da Primeira Igreja Batista do Cabo Branco, também na web rádio e nos outros canais das mídias sociais que a igreja disponibiliza a fim de que você seja edificado, que nós sejamos prontamente edificados pela palavra de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós louvamos a Deus por esta semana que passou e louvamos mais a Deus por esta semana que prossegue, que se inicia hoje. E louvamos a Deus por todas as coisas, todas as maravilhas, inclusive pelas dificuldades, pelos impedimentos, pelos obstáculos, porque eles nos têm ensinado para sermos cada dia melhores, mais flexíveis, mais amáveis, mais humildes, mais centrados na adoração a Deus. Ele que é o único que merece toda honra, glória e louvor. Então vamos orar nesse instante, depois de já termos sido edificados através dos louvores que cantamos, que ouvimos. Vamos agora nos elevar ao Senhor, invocando o seu santo nome, invocando a sua presença conosco, através da oração. Oremos ao Senhor. Ó Pai, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo que és, porque és santo, porque és bom, porque és misericordioso, porque és cheio de graça e de verdade. Te louvamos, ó Pai, porque tem nos dado todas as coisas de que necessitamos. O Senhor tem providenciado tudo aquilo que necessitamos para sobreviver nesse mundo hostil, nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de sofrimento, mas também cheio de oportunidades para que sejamos cada vez melhores, conforme a graça de Deus, conforme os ensinos, os exemplos do próprio Jesus Cristo, deixados na palavra do Senhor, como exemplos a serem seguidos por nós. Fica conosco, ó Deus, e nos ajuda nesse momento, que a Tua palavra entre em nossos corações, entre nas nossas mentes e todos estejamos absolutamente cativos à Tua vontade. Fala conosco, edifica-nos, ó Deus, instrui a nós, a cada um de nós, instrui aos Teus filhos que estão nesse instante reunidos em volta da mesa, em suas casas, em diversos lugares que possam estar, nos hospitais, nos presídios, onde quer que estejam, e que estejam parando agora para refletir, para Te adorar, para Te buscar. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. É o que Te pedimos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existem alguns versículos da Bíblia que nós sabemos de cor e nós recitamos exaustivamente esses versos. Nós dizemos esses versículos quase que rotineiramente. E na maioria das vezes nós os dizemos, os recitamos sem a devida reflexão daquilo que fazemos. Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, nós o dizemos, nós o recitamos, mas precisamos vivenciá-lo em toda a sua profundidade, em toda a sua inteireza. Porque Deus amou, e é que nós estamos aqui. É por causa desse amor de Deus que nós, constrangidos, aqui estamos e somos levados e somos impelidos a também amar com esse mesmo amor, com essa mesma profundidade. Outro versículo bastante conhecido é
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim, não faltará nada, é óbvio. Mas não faltará nada mesmo. Não faltará o suprimento das nossas necessidades, mas também não faltarão as tristezas, as angústias, os problemas, as dificuldades. Mas como nós temos o Senhor como pastor, como nós temos ao Senhor como nosso socorro, Ele sim virá nesses momentos aflitivos ou nos momentos de maior gozo da nossa parte. Ele virá até nós como nosso pastor e estará nos guiando, pautando a nossa vida pelo caminho da correção, da justiça e do amor. Como nós estamos nesses tempos difíceis, né? Momentos agudos em que nós todos recebemos, uns e outros recebemos pedidos de intercessão, pedidos de oração, em que pessoas de norte a sul, leste a oeste, em todos os sentidos, em todos os lugares, estão carentes, estão passando por dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais. E nós recebemos esses pedidos, esses clamores. Nós somos solicitados a sermos intercessores por diversas questões, por diversas situações. E eu quero, nesse momento, trazer ao seu conhecimento, trazer-lhe à memória mais um desses versículos que são recitados quase que constantemente, e no mais das vezes, não com tanta profundidade ou não com a intensidade da profundidade devida à sua significação. No livro dos Salmos, que é um livro repleto de ensinamentos, de adoração, de louvor a Deus, de expressões de sofrimento, às vezes de solidão, de desabafo. É nesse livro também, no livro dos Salmos, no capítulo 30 e versículo 5, que nós vamos neste instante refletir sobre mais um desses versículos muito conhecidos, e a gente vai dar a cada momento desse versículo, a cada palavra desse versículo, o peso devido, para que nós entendamos, para que nós possamos compreender como é possível passar por tantas aflições, tantas dificuldades, tendo as possibilidades que só o Senhor nos ensina a achá-las, a compreendê-las. E o versículo é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 30, versículo 5, é nele que estão descritas algumas situações importantes. Mas retiramos apenas esse versículo, de modo que ele expresse profundamente agora, nesse instante, aquilo que nós mais precisamos entender, para que nós tenhamos paciência, para que nós sejamos longânimos, para que nós saibamos esperar com paciência no Senhor. Aliás, o salmista diz que esperou confiadamente pelo Senhor. Esperou sem perder em momento algum a confiança, a fé, a esperança, a expectativa. E é exatamente isso que esse versículo conclama que nós também o façamos. Então ele começa dizendo que o choro pode durar uma noite. Então, se pode durar uma noite, ele pode sim durar minutos, ou pode durar anos. O sofrimento pode ser demorado, a noite pode ser tenebrosa,
A noite pode ser muito longa, pode ser muito escura, mas ela também pode ser abreviada. Ela pode ser muito leve. Ela pode trazer consigo respostas da parte de Deus. E aí a segunda parte do versículo é que responde a isso. E é sobre esses fatos que nós vamos refletir. A segunda parte do versículo diz: mas a alegria vem pela manhã. Isto é, o Senhor está nos dizendo que seja qual for a situação, que pode demorar anos, que pode demorar dias, que pode demorar meses, ou pode demorar apenas horas, seja qual for a extensão dessa noite, ela vai passar. E a alegria, ela virá. E ela virá logo ao amanhecer. Esta é a esperança que vem do Senhor. É a esperança viva que nos traz o Senhor. É nessa expectativa, é nessa esperança, é nessa perspectiva que o crente precisa viver. Aquele que crê no Senhor. Aliás, a Bíblia diz isso em toda a sua extensão: o justo viverá por fé. E fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós aguardamos. Aguardamos com expectativa, aguardamos com esperança, aguardamos com amor, com zelo, aguardamos com confiança plena no Senhor. Há uma confusão muito grande nos tempos modernos de que se algo não for cientificamente provado ou comprovado, não tem valor. É como se a ciência tomasse o lugar de Deus. A ciência fosse a instituição que tem a última palavra. É bem verdade que precisamos e devemos sim confiar na ciência, confiar nos estudos, confiar nas pesquisas. Mas a nossa confiança plena, excelsa, máxima, superior, deve estar depositada no Senhor. Este sim é Senhor inclusive da ciência. É Senhor de todos os senhores, é Senhor de todas as coisas, está acima de todas as coisas. A quem devemos dedicar todo o nosso amor, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Então eu gostaria de começar lendo aqui para você uma reportagem que eu encontrei e li no Correio Brasiliense e que dá uma noção breve daquilo que é preconizado no mundo e daquilo que o Senhor está fazendo acontecer no mundo. O texto, a reportagem diz o seguinte: cientistas de todas as partes do planeta se debruçam em estudos na tentativa de entender melhor a relação entre a fé e a superação das doenças. Constantemente alvo de controvérsias, a influência da espiritualidade no processo de tratamento de pacientes já é admitida até mesmo por médicos que sempre adotaram uma postura cética em relação a este assunto. Nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte, comprovou que pacientes que se valem de práticas religiosas apresentam 40% menos chance de sofrerem depressão durante o tratamento não apenas do câncer, mas das doenças em geral. Ao que tudo indica, a fé representa um reforço ao sistema imunológico. Você percebe isso? A conclusão que os cientistas chegam, que os pesquisadores chegam, é que
Ao que tudo indica, isto é, segundo as pesquisas, conforme que eles vão pesquisando, analisando as estatísticas, os números, os casos, a fé representa um reforço tremendo ao sistema imunológico, ao impedimento do crescimento das doenças, do desenvolvimento das doenças. Então perceba, com o conhecimento desses fatos e à luz da palavra de Deus, desse versículo onde diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nós vamos pensar em pelo menos 3 pontos essenciais, fundamentais, para que a nossa fé esteja untada, para que a nossa fé esteja estribada no poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Primeiro fato, irmãos, queridos amigos, é que é possível que um sofrimento seja bastante prolongado. Sim, é possível. É possível que o sofrimento seja muito breve. É possível que você tenha uma instabilidade emocional, que você tenha uma instabilidade física, que você tenha uma fraqueza momentânea decorrente de algum distúrbio orgânico, e isso seja breve. Mas é possível também que haja um sofrimento que venha desencadear tempos, longos anos de sofrimento em sua vida. Por isso é que o versículo diz que o choro pode durar uma noite. É possível que dure uma noite. E só quem passa uma noite insone, e só quem passa uma noite de agonia, de dor, de sofrimento, sabe o quanto é longa uma noite assim, o quanto é extensa uma noite assim. Mas o texto está dizendo que o choro, o sofrimento, a dor pode sim durar uma noite, mas pode também durar alguns segundos, alguns minutos. E onde está o segredo? Não é no tempo decorrido, mas na confiança que depositamos e em quem, sobretudo, depositamos. A confiança em Deus, porque a alegria, e aí vem outro significado muito profundo, não é só a ferida que vai sarar, o sofrimento que vai estancar, mas é a alegria que substituirá a dor. A alegria pode vir pela manhã, pode vir nos primeiros raios de sol, pode vir nos primeiros raios de luz como resposta vinda dos céus. Isso nos faz lembrar a própria história do povo de Deus. O povo de Israel levou 40 anos duros, 40 anos consecutivos, 40 anos de muita luta, de muito sofrimento pelos desertos. Uma viagem, uma travessia que poderia ser breve, mas foi alongada exatamente por causa do descrédito que o povo de Israel estava dando a Deus. Não estava ouvindo a voz de Deus, não estava vivendo no temor e tremor do Senhor. Isso fez com que a noite deles fosse alongada, o tempo de travessia fosse demorado, fosse dolorido, trouxesse incômodo, trouxesse tristeza, embora eles estivessem fugindo pelo deserto da escravidão. E o Senhor estava impulsionando aquele povo, aquela multidão numerosa, para sair de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade, para um tempo de libertação.
E olha quanto tempo eles choraram pelo deserto. Eles agonizaram pelo deserto. E durante essa travessia eles disseram tantas coisas contra Deus. Eles pensaram tantas coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus, em sua misericórdia, em sua complacência, em sua benevolência, em sua benignidade, em sua longanimidade, continuou seguindo a todos eles, levando-os a que eles tivessem uma experiência pessoal com Deus. Que eles não vivessem somente de ouvir falar em Deus, mas que eles sentissem na pele quem é Deus, o que quer Deus, o que faz Deus. E assim, essa noite de Israel, em sentido figurado, durou 40 anos. Quanto tempo você vai conseguir esperar por essa noite pela qual você está passando? Que noite é essa? Tão tenebrosa. Que noite tenebrosa é essa pela qual o mundo está atravessando agora, nesses dias? Que história é essa que o mundo está vendo ser escrita com lágrima, com sangue, com dor, com luto? Mas aí chegou um tempo, nessa travessia do deserto, do povo de Israel, que eles lembraram que o Senhor estava tirando a todos eles da terra da escravidão para uma terra prometida. Então amanhã estava sendo trazida. Amanhã estava aparecendo. Os primeiros raios de sol da manhã começavam a aparecer. Foi preciso tanto tempo assim até que eles aprendessem. Quantos de nós têm passado sérias dificuldades até que possamos aprender também lições de humildade, de compartilhamento? Por exemplo, por que nós estamos agora tão privados de tantas coisas? Por exemplo, privados de um abraço. Ah, como é ruim, como é triste, irmão, não poder abraçar aqueles a quem amamos. Como é triste não poder apertar a mão daqueles a quem nós prezamos, com quem nós dividimos a caminhada. Então o povo de Israel também teve essa dificuldade na travessia dessa noite, que durou 40 anos. Mas, como há uma promessa de Deus, como nós não vivemos circunstanciados por essas coisas, mas pelo contrário vivemos confiados nos decretos de Deus, finalmente a alegria veio pela manhã, porque eles chegaram finalmente à terra prometida. A terra que, conforme a própria palavra de Deus nos informa, terra que mana leite e mel. Segundo aspecto, irmãos, é que é possível que uma crise pareça interminável. Sim, é possível. Quando nós estamos passando por infortúnios, por dificuldades, quando nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, tudo é muito difícil. Tudo parece muito turvo, turbado, nebuloso. Tudo parece muito tenebroso. Parece que aquilo nunca mais vai acabar. Parece que aquele momento, aquele instante, aquela dor, aquela questão, aquele sofrimento, aquela tribulação jamais vai passar. Parece que não tem fim. Passa para tudo e para todos. Para nós não consegue. Não consegue passar. Mas isso é um pensamento só que nós comumente nele mergulhamos por causa da dureza da dor. Nós não nascemos para o sofrimento.
Tanto é verdade que o Senhor nos colocou, nos plantou, nos fez nascer no paraíso. Então nós nascemos para a alegria, nós nascemos para o gozo, nós nascemos para a felicidade, nós nascemos para o desfrute. Lá no início da Bíblia, no livro do Gênesis, quando o Senhor fez todas as coisas, e Ele em seguida fez o homem, e Ele lhe deu a mulher como companheira, lhe deu uma esposa idônea, e disse para eles: crescei e multiplicai-vos, dominai a terra, dominai sobre tudo. O que Ele estava dizendo e querendo, na verdade, era que nós desfrutássemos de tudo o que foi feito, que tivéssemos gozo na presença do Senhor, na companhia do Senhor. Tem uma expressão bonita que exemplifica bem esse momento, esse fato que nós estamos tratando, através do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele tem uma expressão que é muito interessante e é impressionantemente bem adequada para esse momento, para essa nossa reflexão. Ele olha para Deus, ele eleva os olhos para Deus, para os céus, e diz: até quando, Senhor? Será que essa também não é a expressão mais corriqueira nos lábios de muitos de nós hoje em dia? Até quando, Senhor, eu passarei por essas dores? Até quando eu passarei por esse vale da sombra e da morte? Até quando o nosso país passará por essa tenebrosa nuvem? Até quando o mundo viverá esse caos? E olha que o livro de Abacuque é um livro pequeno, é um livro breve, mas é um livro muito rico em fé, em esperança, em expectativa, porque é também o profeta Abacuque que diz, lá no final do seu livro, ele chega a uma conclusão a que nós também devemos chegar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que nada prospere, ainda que tudo esteja dando errado, ainda assim, diz Abacuque, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Isto é, ele compreende que o choro da dificuldade, do sofrimento, pode durar uma noite inteira, pode ser bastante longo, pode ser bastante duro, mas a alegria virá, e ela virá mais cedo ou mais tarde. E a expectativa é que ela venha, que ela chegue logo pela manhã, que ela seja o primeiro aviso, com os primeiros raios de sol. Nesse entendimento, eu gostaria que você também fixasse a sua mente e o seu coração, que existem momentos que são realmente muito difíceis, inclusive difíceis de fundamentá-los, de explicá-los. E como explicar, às vezes, as injustiças que ocorrem no mundo? Como, às vezes, explicar que Deus está ou não está no controle dessas coisas? Com relação a essa época de Abacuque, começou o período de 70 anos que Judá, sendo dominada pelo império da Babilônia. Durante esse mesmo tempo, boa parte dos sobreviventes de Judá, eles foram mantidos em colônias cativos da Babilônia, longe da sua própria terra. E aí, no capítulo 1, versículos 2 a 4, do livro de Abacuque, assim está escrito: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência,
e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Até quando, Senhor? Quantas vezes nós fazemos esse mesmo questionamento? Quantas vezes nós buscamos respostas a essa mesma questão? Até quando, Senhor, durará tudo isso? E aí a gente lembra do que ensina-nos o Senhor através do salmista. O choro pode durar uma noite, pode ser extenso quanto uma noite, e uma noite sofrida é longa, muito longa. Mas aí nós nos contentamos, nós nos alegramos, confiados no Senhor, de que o choro pode durar sim uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terceiro e último ponto, é possível que o silêncio de Deus pareça não acabar jamais. Quantas vezes, irmãos, irmãs, no nosso sofrimento parece-nos que Deus nos desamparou, nos abandonou. Porque nós falamos, nós oramos, nós clamamos, nós choramos e há um aparente silêncio. O que nos parece é que nós não estamos sendo ouvidos. Mas isso é a dor que nos cega. É a dor que nos tira a compreensão. Deus nunca se alonga de nós. O Senhor jamais tapou os seus ouvidos. Ele jamais deixou de ouvir-nos as nossas petições, as nossas orações. O Senhor jamais deixou de estender-nos a sua mão como socorro presente na hora da tribulação, na hora da aflição. É possível sim que o silêncio de Deus pareça não acabar. E é até justificável por causa da finitude dos nossos sentimentos, da nossa compreensão, da nossa própria finitude enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres, seres humanos. É bom que a gente entenda que houve na história da humanidade na Terra, na história da igreja existente na Terra, na história da travessia do povo de Deus pela Terra, houve um tempo aparente de silêncio de Deus durante 400 anos entre Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento no cânon, e a vinda de João Batista como profeta anunciador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é apenas um tempo de aparente silêncio de Deus, até que viesse o próprio Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador, no tempo aceitável do Senhor. Porém, precisamos entender que tempo é esse, que causa foi essa. Enquanto durava esses 400 anos, essa era a noite negra, tenebrosa, porque passava o mundo. Esse era o choro que o mundo atravessava. Mas de repente vem João Batista e anuncia: eis o Cordeiro de Deus que traz a salvação para o mundo. Ele anunciava a Jesus Cristo, a vinda do Filho de Deus, a vinda do Deus conosco, Emmanuel, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado como sacrifício último para que o plano de Deus, o plano salvífico de Deus, fosse consumado
definitivamente. E com a vinda de Jesus, chega o tempo aceitável do Senhor. Com a vinda de Jesus, chegam os primeiros raios da manhã. Com a vinda de Jesus, vem a alegria. Vem a resposta de Deus às nossas inquietações. É aí, nesse contexto, que Jesus diz aos seus discípulos e ensina-nos a nós: não andem ansiosos por coisa alguma. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a alegria. Esses são os raios trazidos por Jesus, da alegria que vem chegando logo na manhã dos nossos dias, no alvorecer dos nossos dias, trazendo soluções às nossas inquietações. Mas a alegria vem pela manhã. Você sabe que isso nos faz lembrar aquilo que foi escrito no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11, em que Lucas diz, com todo o conhecimento de causa, da pesquisa que ele fez acerca de Jesus, de tudo que vivenciou Jesus, ele diz o fato ocorrido num momento especial da vida na terra. Lá está escrito, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje vos nasceu. Esse hoje é o raio mais importante da manhã que chega para nós. É a alegria que está chegando nessa manhã. É a alegria que está chegando nesse dia. É a alegria que está chegando como resposta de Deus. Lembre-se disso nos seus momentos aflitivos, nos seus momentos de inquietação. O choro pode ter durado toda a extensão da noite. Pode ter trazido muito incômodo para você. Pode estar trazendo muito incômodo para você. Pode estar trazendo muita tristeza para o meu coração. Mas uma coisa é certa. E aí nós temos que estar estribados, confiados no Senhor e não nas circunstâncias. Temos que estar confiados nos decretos do Senhor. Porque foi Ele que disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é certo. Isso é cristalino. Tão certo quanto vive o Senhor. Creiamos nisso. Nessa alegria que virá logo pela manhã. A tristeza e a desolação dos discípulos lá no caminho de Emaús parecia não ter fim. Mas, como a palavra de Deus é fiel, Jesus ressurgiu ao terceiro dia. Jesus ressuscitou dentre os mortos, conforme Ele havia prometido. Então a noite que era tão triste e demorada para aqueles discípulos de Emaús, que estavam voltando de Jerusalém desolados, entristecidos, frustrados, acabados. Essa era a noite que estava sendo triste para eles, que estava durando tanto tempo, mas Jesus chega no meio deles e lhes convida a refletir sobre a possibilidade da chegada dos primeiros raios da manhã e chegada, portanto, da alegria. E aí Jesus explica-lhes tudo outra vez e eles conseguem entender pelo Espírito que ali estava diante deles o Senhor Jesus ressurreto. Ele venceu a morte. Os 3 dias foram tenebrosos, foram uma extensão tenebrosa, uma noite que quase não terminava, que quase não tinha fim, mas a alegria chegou logo pela manhã. Chegou rapidamente.
usando essa expressão, esse salmo, como uma figura de linguagem para as nossas inquietações existenciais. Elas podem durar toda uma noite, tem uma extensão enorme e podem ser breves, mas uma coisa é certa: a alegria virá pela manhã. Assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e trouxe alegria ao mundo, trouxe-nos a oportunidade da vitória, assim também devemos confiar que Jesus Cristo voltará. E pelo que nós estamos vendo acontecer no mundo, Jesus está às portas. Por isso nós devemos dizer sempre com mais força, como nunca antes: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós vivamos, irmãos, não condicionados pelas circunstâncias, mas ao contrário disso, confiados nos decretos de Deus. Porque o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria virá. Sim, a alegria virá logo pela manhã. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua cidade. Deus abençoe a Paraíba, o nosso estado, o seu estado. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe finalmente o mundo inteiro, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.